Muito bom dia, meu nome é Paulo Fichter e como você sabe eu sou assessor de investimentos e hoje a gente está aqui para falar sobre o Morning Call do dia 25 de junho de 2025 e já te convidando também para apertar no botãozinho de se inscrever no canal para apoiar o trabalho que eu faço por aqui. Eu estava olhando os meus números e 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então se você puder se inscrever me ajuda bastante. E a gente começa o Morning Call falando principalmente sobre uma conta de balanço de transações correntes, na verdade. No Brasil, os números registrados em maio, eles foram menores que a expectativa. Existia a expectativa de que a gente tivesse um déficit, né, de 3,1 bilhões de dólares e foi registrado um déficit de aproximadamente 2,93 bilhões de dólares. Isso significa que teve um aumento da entrada de dólar na economia brasileira, mesmo em um cenário em que o dólar teve aumento no mês corrente de maio, passou de 5,67 a 5,71, tá certo que não é um aumento expressivo, mas ele teve um pequeno aumento, lembrando que hoje o dólar está sendo negociado a 5,50, então a gente teve uma forte redução do valor do dólar em relação nesse mês agora de junho, tá? Isso demonstra também uma volatilidade em relação ao dólar e o real, né? E como que a gente pode entender os juros futuros. É muito pressionado por essas questões de volatilidade externa também, né? Agora com a questão do Oriente Médio, mas anteriormente com a questão das tarifas fiscais, das tarifas dos Estados Unidos. Então a gente consegue observar uma flutuação bem grande do fluxo de entrada de dinheiro e o Brasil tem se tornado um país interessante, pelo que indica esses números. É claro que é uma análise ainda muito preliminar, a gente precisa avançar e aprofundar essa questão, mas já dá para a gente ter um embasamento em questão de alocações no cenário externo, tá? Um segundo ponto que eu gostaria de trazer, que já trouxe em outros momentos aqui para o Morning Call, é referente à agenda ESG. Esse tema ele tem crescido bastante nesse último ano, principalmente por conta da COP 2030, que vai ser executada aqui no Brasil. E agora a gente tem alguns bancos trazendo esse tema para a pauta na parte de concessão de crédito. Então a gente fala, a gente tem o Banco ABC, por exemplo, né, falando em reforçar a concessão de crédito para projetos de descarbonização da economia e também para a transição energética. Então a gente tem algumas escolhas, até mesmo de creditícias, né, de financiamento, sendo baseadas em ESG. É um ponto para a gente ficar bastante atento. De novo, é mais um ponto que traz para a gente reforçar aquela ideia de dar uma olhada em como que vai se comportar, até por conta daquela mudança ambiental que teve recentemente, mas como vão se comportar as empresas nesse novo cenário, como que elas estão trabalhando, e pensando também que esse tema, ele deixou de ser só uma coisa avulsa, né? Só uma coisa falada, ele está começando a entrar cada vez mais em prática, mais em pauta, e também em afetar decisões tanto de investimento quanto de tomada de crédito, enfim, e assim por diante, né? Então é bom que a gente dê uma olhada para a nossa carteira, entender como está o comportamento das empresas para esse tema, porque eu imagino que deva impactar as carteiras no futuro, cada vez mais ser impactadas sobre esse tema, tá? Da mesma forma, ESG, como outros temas também, mas ESG tem estado bastante em pauta ultimamente. Um terceiro ponto que eu gostaria de trazer, que a gente teve a notícia essa semana também, é referente à OTAN. Ela fez uma aprovação para aumento dos gastos militares, né? A gente teve algum tempo atrás, já alguns dias atrás, a questão dos Estados Unidos dizendo que não vai mais proteger a OTAN, a Europa como um todo, a Europa saindo do guarda-chuva. Isso já faz algum tempo, essa notícia. E agora a gente tem a OTAN pressionando por aumentos em gastos militares para atingir o patamar de 5%. Elevar os gastos militares significa necessariamente fortalecer uma posição de poder, né? Diminuir a dependência em relação aos Estados Unidos na parte militar e aumentar a concentração de poder europeia. E como o cenário geopolítico mundial ele está bastante instável, esse aumento de gastos e efetivo militar da OTAN ele pode gerar mais uma potencialidade de conflito, sabe? Mais uma posição de poder alocada que se torna estratégica também para a questão geopolítica. Então, os conflitos, eles aumentam a incerteza dos conflitos, né? Você tem mais países podendo participar ou não de uma guerra efetivamente, então são coisas que a gente tem que ficar de olho e entender como vai ser o comportamento, ademais
das outras entidades, da China, Rússia, OTAN, entender como vai ser esse comportamento todo em relação à guerra do Irã, por exemplo, né? Um último ponto que eu gostaria de trazer é em relação à movimentação de câmbio, tá? O dólar ele ainda está bastante oscilante, a gente estava até observando hoje pela manhã, o dólar está um dos menores patamares dentro dos últimos 12 meses, então, que está com o valor de 5,50 aproximadamente. Ele está bastante volátil ultimamente, ele está com uma redução, até contra a expectativa por conta da guerra no Oriente Médio, né? A gente normalmente tende a ter um aumento do dólar em qualquer tipo de conflito, foi assim na guerra da Ucrânia e Rússia, agora a gente esperava esse movimento também, como é o histórico, né? E tem isso acontecido ao contrário, então a gente consegue observar que existe uma grande inconsistência do dólar, né? Tanto economicamente falando, anteriormente até mesmo a guerra, você tinha expectativa do dólar poder atingir R$ 7 e não se concretizou, tanto é que vem baixando. Então é uma coisa que a gente tem que observar de novo naquele cenário de pulverização no risco externo, no risco global, às vezes tirar a tua posição em dólar, colocar em outras posições, outras moedas, já fortalecendo uma questão de pulverização, que é um cenário que vem se acontecendo já com os países, né? Eles vêm emitindo dívidas em outras moedas e assim por diante, diminuindo a participação do dólar na economia interna também. Então é uma coisa que tem caminhado cada vez mais para isso e é importante a gente ficar de olho e acompanhar esse movimento, principalmente porque se tender a isso realmente, a gente pode ter um cenário em que o dólar pare de ser uma moeda tão forte, economicamente falando, e se torne, por exemplo, um euro internacionalmente falando. E você tem a questão da participação do BRICS ativamente nessa tomada, né, de um mercado multilateralizado em comércio internacional em diversas moedas, não só em dólar. Então, é uma coisa que tem acontecido bastante e tem freado o ímpeto americano em relação a aumentar o seu valor de dólar, sabe, aqui no Brasil. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho e alocar, olhar esses movimentos e fazer realocações de portfólio para que não se sinta tanto o peso de uma queda mais brusca do dólar, que eu acredito que não vai acontecer, o patamar de hoje ele é saudável. Mas enfim, é bom a gente ficar de olho para entender como que vai se comportar o mercado daqui para frente, tá? Bom, as notícias que eu tinha para hoje são mais ou menos essas. Lembrando, se você gostou desse conteúdo, compartilha com teu amigo, me dá essa força, se inscreve no canal também, que ajuda e faz eu entender que o conteúdo está sendo bem visto, tá? E se você quiser fazer um comentário, falar sobre a sua opinião, também seria bem bacana para a gente poder compartilhar algumas ideias e trazer alguns conteúdos mais interessantes. Se você tiver alguma dúvida também, algum feedback, só comunicar. Muito obrigado pelo seu tempo até aqui e eu espero que até amanhã. Tudo bem? Um abraço.